Fala, galera do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, não só com vocês, mas com a família de vocês também, né? Para quem ainda não assistiu nenhuma das aulas gravadas aqui comigo, eu sou a professora Jéssica Fernandes, professora da unidade de Pilares e da Penha, tá? Eu estou aqui já com vocês desde o módulo 8, a gente vai ficar junto até o módulo 11, né? Nessas aulas aqui online, né? Para trocar aí conhecimento, para que a gente possa estar analisando os conteúdos aí do livro de vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conteúdo do módulo 10, do capítulo 10 do livro de vocês, tá? Eu preparei um material e eu vou estar tirando daqui a pouco a minha imagem para que vocês possam ver esse material de uma forma mais satisfatória, que nada atrapalhe nenhuma parte que esteja aparecendo lá nesse material para vocês. E eu não vou conseguir voltar no final, porque uma vez que eu tiro a imagem, eu não consigo colocar ela aqui de volta, né? Eu acho que é muito importante a gente estar tendo essa troca, a gente, de alguma maneira, está se encontrando, está falando por aqui, né? Por isso que eu gosto de deixar. Eu acho importante que haja essa troca, que vocês estejam vendo quem é o professor que está dando aula para vocês, mas eu vou acabar tirando para que vocês aproveitem melhor esse material. Mas antes de tirar, eu queria deixar um recado, não só em meu nome, mas em nome de todos os professores, né? Dizendo que nós estamos com saudade, que nós estamos também ansiosos para a volta, para um reencontro com vocês, e que a gente deseja do fundo dos nossos corações que vocês, a família de vocês que todos estejam bem, né? Que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam levando a sério, cumprindo esse distanciamento, né? Que vocês estejam acompanhando essas aulas, participando das aulas online, tirando as dúvidas de vocês. Então a gente quer, com certeza, o melhor para vocês. A gente deseja que esteja tudo bem com a família de vocês e que vocês saibam que nós estamos aqui para ajudar, né? Não só os professores, mas toda a escola, toda a equipe pedagógica da escola, com certeza, em cada unidade, está disponível para ajudá-los, para auxiliá-los, dentro, né, do que for possível, do que for viável para a instituição, dentro do que for viável para nós professores. Vocês sabem como entrar em contato com a gente, com a escola. Então, caso vocês precisem de uma dúvida, de alguma questão, utilizem as aulas ao vivo, fale com a gente, apresente as dúvidas de vocês, entre em contato, né? Nós estamos aqui por vocês, nós estamos aqui para passar o conhecimento para vocês, para que vocês não fiquem parados, não percam, né, conteúdo, não percam matéria, para tentar manter esse vínculo com vocês e principalmente a gente está também, né, preocupado com como vocês estão passando por isso. Então, qualquer problema, qualquer questão que vocês tenham, pode entrar em contato com a gente, fala, né? Vamos passar por isso juntos, para que a gente saia mais forte, para que a gente saia mais unido, para que tudo acabe da melhor forma possível, tá certo? Então, eu vou tirar agora aqui o meu rosto, vou tirar a minha imagem, assim que meu mouse funcionar, e aí a gente vai dar continuidade, conseguir aqui. Então, fiquem todos bem e vamos aqui para a nossa aula, para o nosso conteúdo. Bom, nós vamos falar sobre a realidade agrária brasileira. Quando a gente fala sobre atividades agrárias, sobre a realidade agrária, né, nós estamos falando da agropecuária, ou seja, da atividade da agricultura, né, do cultivo de determinados produtos, de determinadas culturas, por isso o nome agriculturas, né? Esses alimentos, esses produtos são culturas que são cultivadas. E também estamos falando aí da pecuária, né? Que é a atividade que envolve a criação e a venda de animais, tá? Para o abate e para diferentes finalidades que eles possam ser utilizados. Então,
quando a gente fala dessa realidade agrária, nós estamos falando das atividades que envolvem tanto a agricultura quanto a pecuária, ou seja, que envolvem a agropecuária brasileira, correto? Bom, e aí eu separei aqui algumas características tanto da agricultura quanto da pecuária para a gente entender, né, a realidade dessas atividades aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de agricultura, nós podemos falar da agricultura extensiva ou agricultura tradicional, né, que vai apresentar algumas características. Que características são essas? A agricultura tradicional ou extensiva, ela acontece de uma maneira mais rudimentar, né, de uma maneira mais tradicional, aonde não vai acontecer, não haverá um grande investimento tecnológico. Então, há pouca tecnologia, né? Ela é realizada por muitos trabalhadores, mas não são trabalhadores qualificados, não são trabalhadores especializados, então é uma mão de obra mais barata, né? Porque não há muito investimento, né? Normalmente, países subdesenvolvidos, países pequenos grupos realizam a atividade da agricultura de maneira extensiva, de maneira tradicional, né? Nós também temos a atividade da agricultura sendo desenvolvida, né, de uma forma mais moderna, chamada agricultura moderna ou agricultura intensiva. Nesse caso, nós temos uma produção que é voltada para o mercado externo. Você cultiva esses produtos pensando em exportá-los para outros países. E para isso você precisa fazer produtos com a maior qualidade e a maior velocidade também de colheita possível. Então é utilizado muita tecnologia, né? Sementes geneticamente modificadas, produtos como agrotóxicos, fertilizantes, né? Então são utilizados diferentes recursos tecnológicos para que essa produção seja uma produção maior, de melhor qualidade, para atender esse mercado externo. Então, no lugar de muitos trabalhadores, nós temos máquinas, né, que estão atuando nesse tipo de atividade. E, além disso, a mão de obra que vai ser utilizada nesse tipo de agricultura, na agricultura intensiva ou na agricultura moderna, é uma mão de obra extremamente qualificada, que vai exigir também um alto grau de investimento. Então, para toda essa tecnologia, para toda essa produção, todo esse cultivo tecnológico, essa mão de obra, isso vai demandar, né, uma mão de obra qualificada e vai demandar um custo muito alto também. Então, é um tipo de agricultura que requer um maior investimento, tá? No caso do Brasil, nós temos esse tipo de agricultura sendo desenvolvida no nosso território. Tanto a agricultura extensiva, tradicional, quanto a agricultura intensiva moderna, né? Os grandes latifundiários que produzem para exportação acabam e que têm uma produção, uma contribuição maior, né, na economia brasileira, acabam produzindo nesse modelo intensivo, nesse modelo moderno, né? Quando a gente fala da pecuária, nós também temos diferenças entre as formas de produção, tá? Antes eu vou colocar aqui para vocês duas imagens aí para a gente mostrar um pouco essa agricultura tradicional, né, extensiva. Então você tem ali pequenas áreas de plantio, não são áreas de plantio tão extensas quanto da agricultura moderna, né, da agricultura intensiva. Você pode perceber que o cultivo aí, né, é um cultivo diversificado, você tem mais de uma espécie de produto, né, mais de um tipo de cultura, melhor dizendo, sendo trabalhado nessas áreas. Você vê que a técnica utilizada é uma técnica
mais rudimentar, né? A mão de obra, você percebe que não é uma mão de obra extremamente qualificada, né? São pessoas que são os próprios donos dessas terras, famílias que trabalham nelas. O material, ó, não é um material tecnológico, diferente da agricultura intensiva, onde você vai ter um maquinário de alta tecnologia, sistema de irrigação tecnológico, né? Olha o tamanho, se vocês observarem nessa imagem, olha o tamanho dessa propriedade. Claro que aqui a gente não está vendo a imagem da propriedade toda, mas a gente pode perceber que não é uma propriedade tão grande quanto se a gente olhar. Desculpa, gente, a minha setinha está péssima hoje, meu mouse está horrível. Se a gente olhar para cá, para essa imagem aqui, né, que tem um tom mais amarelo, olha a extensão de terra que a gente vê aqui. A gente nem consegue ver o final da terra, olha bem para cá, onde está a setinha. A gente nem consegue ver o final disso aqui. Então, são grandes extensões de terras, tecnologia, muito investimento utilizado nesse tipo de produção agrícola, né, intensiva, nessa produção agrícola moderna, tá certo? Bom, quando a gente fala da pecuária, nós também podemos classificá-la em alguns tipos. Pecuária extensiva, também pecuária tradicional, que, assim como a agricultura tradicional, nós vamos encontrar semelhanças entre elas. A diferença é que aqui a gente está falando da questão do gado, né? A semelhança é que, principalmente no campo dos investimentos, o investimento na pecuária tradicional é um investimento muito menor, né? Não tem tanta tecnologia. O animal, no caso, né? Aqui a gente pode falar do boi, como eu coloquei como exemplo, não recebe tratamento com veterinários especializados. Então você tem toda uma mão de obra que trabalha com esse gado, né, que não é uma mão de obra extremamente qualificada. A pecuária extensiva precisa de grandes áreas, porque o gado é criado solto e ele precisa de uma grande área de pastagem, né? O gado, o animal criado nesse tipo de pecuária, a pecuária tradicional ou pecuária extensiva, normalmente é um animal voltado para a produção de carnes e leites, né? Então, você tem baixo investimento, os animais são criados soltos, sem muitos cuidados, sem muita tecnologia, né? Nesse tipo de produção pecuária. Nós temos um outro tipo, chamado pecuária semi-extensiva, que vai misturar um pouco as características. Então, por exemplo, os animais durante o dia ficam soltos e passam a noite, né, de uma forma mais controlada. Eles já vão receber alguns tipos de suplementação alimentar, então eles vão ser alimentados de uma forma mais específica para que a sua carne, para que eles apresentem uma qualidade melhor na hora do abate, na hora da venda, né? Normalmente o gado, o animal criado através do sistema semi-extensivo, é um animal que vai ser voltado para a produção de carne, de pele, de leite. Então, por isso ele já precisa receber um pouco mais de investimento. Já é um trabalho realizado com mais investimentos, com mais tecnologias, né? A gente percebe aí pelo destaque que eu coloquei da suplementação alimentar. Então, ele acaba recebendo uma alimentação mais balanceada, ele não fica tão livre, né? Em função, então, de que se obtenha uma melhor qualidade desse animal ao final do seu processo de criação, né? Até que ele esteja pronto para ser destinado aí ou ao abate para carne, ou à produção de leite, a retirada da sua pele. Então, ele é preparado já de uma maneira, né, muito mais controlada e com investimento bem maior. E nós temos a pecuária intensiva ou pecuária moderna, né,
que, semelhante à agricultura moderna, vai ser uma forma de produção pecuária que utiliza uma grande quantidade de tecnologia, de investimento. O gado é criado de maneira confinada para que se obtenha a melhor qualidade possível dessa carne. Normalmente é o tipo de pecuária realizada quando se preocupa, quando o objetivo é a exportação dessa carne, né? Então, os animais criados de maneira confinada, eles acabam ocupando uma área menor, porque eles não ficam, né, numa área de pastagem. A alimentação é totalmente balanceada, totalmente controlada, para que essa carne esteja com a melhor qualidade possível no momento do abate, né? Então, é uma produção feita principalmente para a exportação dessa carne, né? Do que esse animal possa oferecer, né? Então, nós temos aí essas pequenas diferenças entre a forma como se produz na pecuária e na agricultura, né? Então, a agricultura, você pode ter agricultura extensiva, tradicional, ou intensiva, moderna, né? Aí você tem aí essas três possibilidades de produção. Uma produção extensiva, tradicional, uma produção semi-extensiva, que mistura um pouco das características da extensiva com a intensiva, que é a produção pecuária, né, baseada no sistema mais moderno, com muita tecnologia, com maior cuidado com o gado. E aí eu também coloquei duas imagens aqui, essas primeiras que fazem referência, à à pecuária extensiva, né? Gado criado solto, grandes áreas de pastagem, né? Trabalhadores menos qualificados. E é nessa outra que representa aí a pecuária intensiva, com gado criado, né, de maneira confinada. Vocês podem ver na primeira que eles estão em um ambiente controlado, né, num local que faz referência aí a questões genéticas. Então, esse gado, ele é cuidado, ele é planejado geneticamente, tem a melhor qualidade possível, né, o maior cuidado possível para que a carne seja, no caso, a melhor possível, tá? Bom, seguindo aqui, nós vamos falar do porquê o nosso país é um país, né, que acaba tendo um grande destaque nessa produção agropecuária. E aí a gente vai entender aqui algumas questões que levam a isso. Mas primeiro eu coloquei aqui uma tabelinha que tem no próprio livro de vocês, eu tirei do livro de vocês, que fala... Desculpa, eu bebi um pouquinho de água aqui, por isso que eu parei de falar. Que fala sobre as principais produções do Brasil, tá? Em termos de produção agrícola e de pecuária. Vocês podem perceber, olhando para essa tabela, que o Brasil lidera a posição mundial, né, de vários produtos agrícolas. Então, café, cana, laranja, o Brasil é o primeiro no mundo, né, em produção desses tipos de gêneros agrícolas. E quando a gente fala primeiro, a gente está falando de uma porcentagem da produção mundial bastante significativa, né? O café e a cana produzidos no Brasil representam mais de 30% da produção mundial. Então, mais de 30% do café e da cana produzido no mundo é produzido, né, cultivado aqui no Brasil, que aí assume a primeira posição do mundo na produção desses gêneros. Não só eles, né? Nós temos ali, ó, soja, cacau, milho. Vejam que a soja, que é muito importante para a nossa produção agrícola, é a segunda. O Brasil representa o segundo
país que mais produz soja no mundo, né? Respondendo aí por 23% da população, 23% da produção mundial. E quando a gente fala da pecuária, da criação de animais, isso não é diferente. O Brasil também está ali entre as principais nações, né, com rebanhos de diferentes tipos. No caso, o principal, né, animal criado no Brasil são os bovinos, né? O Brasil é o primeiro na produção mundial, na criação, né, de bovinos, representando aí 15%, né, da produção mundial. Então, olha só como o nosso país aparece aí sempre entre os primeiros na produção, né, e na produção de alguns gêneros alimentícios e também na criação de alguns animais. Então, nós temos assim um grande destaque na produção agropecuária brasileira. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque no Brasil nós temos alguns fatores que proporcionam essa produção agropecuária, né? Por que somos um país com grande potencial de produção agropecuária? Nós temos grandes áreas, né, agricultáveis. Então, o nosso solo é um solo, e isso já nos leva a esse segundo fator, né, fator natural. Nós temos um solo muito fértil, temos áreas muito extensas. O nosso país é um país com dimensão continental. Essa dimensão continental proporciona para o nosso território grandes favorecimentos. Um deles são essas grandes áreas disponíveis para a produção agrícola. Além disso, nosso solo, e aí a gente entra nesse segundo fator aqui, que é os fatores naturais. Nós temos um solo bastante fértil em grande parte do país, nós temos um clima favorável à produção agrícola. A maior parte do nosso país tem climas quentes que perduram o ano inteiro, né? O regime de chuva, que é um regime de chuva estável na maior parte do país. Nós temos áreas onde acontecem, né, períodos de seca, mas são áreas específicas. Então, o clima favorece. O nosso relevo não é um relevo muito acidentado, não é um relevo montanhoso, o que também favorece a produção agrícola e pecuária no nosso país, né? Além disso, nós temos uma agricultura diversificada. Na tabela anterior, vocês puderam ver como que nós temos, né, diferentes produtos, inclusive lideramos o mercado mundial com mais de um produto agrícola, né? A gente não cultiva só café, só soja, só milho, né? Nós temos uma agricultura diversificada. Isso também se estende para a pecuária, né? Temos também centros de pesquisa que investem no desenvolvimento de recursos para a produção agrícola, para a produção pecuária no nosso país, e uma mão de obra qualificada. Então, a gente tem investido bastante na qualificação de profissionais para trabalhar tanto no setor agrícola quanto no setor pecuário. Então, para trabalhar diretamente com essa agropecuária no nosso país. Temos, então, uma mão de obra bastante qualificada. E também tem a ver com a questão aí da Revolução Verde, né? Tem uma seção no livro de vocês que fala um pouco desse movimento chamado Revolução Verde. Ele vai acontecer mais ou menos, né, na década de 50, no final da década de 40, início da década de 50, né, nos Estados Unidos. E o que é esse processo da Revolução Verde, né? Ele vai se expandir de lá para outros locais do mundo, né? O objetivo desse processo, que na verdade ele acontece e fica sendo chamado de Revolução Verde depois, posteriormente, né, era
as inovações tecnológicas para melhorar a produção agrícola, né? Para que se pudesse obter uma maior produtividade utilizando sementes geneticamente modificadas, utilizando fertilizantes, agrotóxicos, modernizando o campo, ou seja, substituindo a mão de obra humana pela mão de obra, né, pela máquina, no caso. Então, utilizando fertilizantes, foi um momento onde várias novas técnicas, melhor dizendo, né, várias novas técnicas e tecnologias também foram produzidas para a realização dessas atividades agrícolas. E aí, é óbvio que essas atividades agrícolas, elas foram obtendo, né, um maior sucesso, um maior resultado ao longo dos anos, a partir do avanço, né, nessas técnicas de produção. Mas isso também tem uma certa consequência, né? Por quê? Porque toda essa modernização do campo, ela vai provocar o êxodo rural. Ela vai provocar a saída dessa mão de obra das áreas rurais para as áreas urbanas, né? E é claro, no caso do Brasil, isso vai gerar um certo benefício, né, na produção agrícola do nosso país, né, nessa produção agropecuária no nosso país. Então, mas isso tem também, né, essas consequências, como o desemprego, o êxodo rural, né, o crescimento das cidades. Isso também pode ser visto como uma consequência desse movimento aí da Revolução Verde, tá? Que acaba contribuindo também para esse potencial agropecuário que o Brasil tem. Essas técnicas implementadas aqui no Brasil, quando esse processo chega aqui, né, por volta da década de 70, isso vai gerar uma maior competitividade para o nosso setor agropecuário. Então, é por isso e pelos fatores que foram citados no slide anterior que o nosso país tem um grande potencial agrícola, né? Mas qual é a consequência? A gente acabou de falar aqui, né, do êxodo rural. Qual é a consequência dessa modernização agrícola no Brasil? Nós temos pontos que podemos considerar como positivos e pontos que podemos considerar como negativos. Primeiro ponto positivo, né, nosso país passou a produzir mais e melhor, com mais qualidade, a partir da modernização dessa produção agropecuária. Houve um aumento no cultivo e na exportação dos produtos. O Brasil passou a ter uma maior competitividade no mercado internacional, tanto que nós nos tornamos aí o pioneiro, né, na produção de diferentes gêneros agrícolas e também, né, na criação de diferentes animais. Além disso, nós aumentamos a disponibilidade de alimentos. Então, temos mais alimentos aí no mercado, tanto interno quanto no mercado externo. Em contrapartida, essa modernização agrícola, é sempre importante destacar, né, todo o processo ele tem contradições. Então, ele vai gerar benefícios para alguns e vai gerar, óbvio, impactos, né, para outros, impactos negativos para outros. E a gente precisa pensar até que ponto certos impactos, ou melhor dizendo, a gente precisa pensar até que ponto certos benefícios devem ser colocados acima desses impactos negativos que podem ser gerados, né? É importante que a gente pense e reflita sobre que custo tem certos processos que acontecem. Então, como ponto negativo, a gente pode destacar o êxodo rural, a concentração fundiária. Nós vimos que para a criação
de gado, né, para atividade pecuária, para atividade agrícola, é necessário uma utilização de grandes extensões de terra. E isso faz com que haja uma concentração fundiária. Por quê? No Brasil, nós não fizemos uma reforma agrária. Então, nós temos poucas pessoas que são donas de muitas terras no Brasil. E elas concentram, então, essas terras, que muitas das vezes são terras improdutivas, não estão sendo utilizadas. E, em contrapartida, nós temos pessoas que não têm acesso à terra, que não têm acesso a nenhum tipo de recurso para sua produção e sobrevivência. Então, é um ponto negativo. Essa modernização agrícola, ela proporcionou a necessidade de extensões de terra cada vez maiores. E isso tem impactos, né, tanto impactos ambientais como impactos também nessa desigualdade social, inclusive aumentando essa concentração fundiária. A prática da monocultura, muitas dessas fazendas, elas acabam optando, né, pelo cultivo de um único produto, e isso gera impacto no solo. Se você só planta o mesmo tipo de gênero alimentício, esse solo precisa constantemente ser fertilizado, porque ele vai sofrer um empobrecimento de certos nutrientes para que aquele produto, aquele gênero se desenvolva. Então, se eu planto só café, o café vai retirar sempre os mesmos nutrientes do solo. Isso vai gerar um empobrecimento, porque uma hora esses nutrientes vão acabar. Então, eu vou precisar fertilizar, usar insumos fertilizantes, né? E aí isso nos leva a mais um ponto negativo, os produtos transgênicos, né, que são geneticamente modificados. Há vários estudos que mostram indícios, né, de que esses produtos podem aumentar a ocorrência de câncer, de algumas doenças no nosso organismo. Então, consumir produtos que foram geneticamente modificados podem trazer consequências, fora a quantidade de agrotóxicos absurda utilizados para manter essas produções. Nos últimos anos no nosso país, principalmente nos últimos 2 anos, o governo autorizou a utilização de um número gigantesco, eu já até me perdi nessa conta, de quantos % a mais de agrotóxico nós passamos a utilizar nesses últimos 2 anos, do que nós já utilizávamos, que já era um número altíssimo, né? Já haviam agrotóxicos, fertilizantes que eram utilizados no Brasil, que não eram utilizados em outros lugares no mundo, e isso, com a política ambiental, com a política econômica do nosso governo atualmente, nós tivemos aí a liberação de um número gigantesco de agrotóxicos e fertilizantes que são proibidos em vários lugares do mundo, porque são considerados venenos, né? Porque o acúmulo dele nos alimentos fazem com que, ao ser ingerido, né, a partir do momento que nós vamos ingerir, consumir esses alimentos, nós também estamos consumindo esses agrotóxicos, esses fertilizantes, esses produtos modificados geneticamente, e tudo isso se acumula no nosso organismo. Então, a longo prazo, existem estudos que mostram indícios de que isso pode aumentar a incidência de câncer, né? Então, é por isso que é importante até, sempre que possível, optar por produtos mais naturais, que sejam feitos sem o uso, né, desses fertilizantes, desses agrotóxicos. Então, isso é uma consequência também, tá certo? Bom, e aí, no nosso país, né, vivemos aí nos últimos anos, devido a todo esse processo de modernização, a chegada da Revolução Verde aqui no nosso país, nós tivemos uma expansão da produção agropecuária, principalmente da produção da soja no nosso país, né? E aí eu trouxe aqui um mapa, que também está no livro de vocês, não é exatamente esse, mas é muito parecido. O que muda aqui é a cor, praticamente, que no livro de vocês tem um outro tom de verde. E aqui um gráfico, aí sim,
exatamente o gráfico do livro de vocês, que mostra, se vocês observarem o gráfico, vocês vão ver que a produção de soja, a quantidade de soja produzida no Brasil, de 1991 até 2009, aumentou consideravelmente, né? Então, lá em 1991, nós produzíamos aproximadamente, né, 15 aí, milhões de toneladas por ano de soja. Hoje, essa produção está aí em torno dos 60 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil. Então, houve uma expansão muito grande, uma expansão expressiva na produção de soja no nosso país. E se vocês observarem o mapa ao lado, né, desse gráfico, vocês vão observar os estados onde nós encontramos produção, né, de soja, onde existe soja sendo produzida no nosso país. Vocês vão ver que os estados de verde escuro são os estados onde nós mais vamos ter produção de soja. Então, o estado do Mato Grosso, deixa eu ver se a setinha funciona aqui. Estado do Mato Grosso, ela tá bem ruim, gente. Estado do Paraná e estado do Rio Grande do Sul são os estados que mais produzem soja no nosso país, né? Seguidos aí desses dois estados aqui, o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás, depois aqui Minas Gerais e Bahia, são os principais produtores de soja. Em amarelo são os estados onde a gente encontra produção de soja em menos quantidade. Então percebam que todo esse processo de modernização agrícola gerou a expansão de produção agrícola, não, desculpa. Todo esse processo de modernização da produção agropecuária gerou aí a expansão, né, na produção de soja e de outros gêneros também aqui no Brasil, tá certo? Isso tudo a gente já falou que tem consequências. Nós vimos aqui, voltando, né, algumas consequências negativas dessa expansão, dessa modernização agrícola no Brasil. Mas tem uma que a gente precisa dar destaque, que é a expansão da fronteira agrícola, né? Eu coloquei aqui esse mapinha para vocês entenderem o seguinte. Nós vimos no mapa anterior, vou até voltar, que essa parte aqui, o centro-sul do Brasil, é onde a gente mais vai encontrar a produção de soja acontecendo no nosso país. E se vocês observarem, a produção agrícola já consolidada no nosso país se encontra justamente nessa região, essa parte pintada de verde do mapa. Mas como nós vimos, a produção agrícola, assim como a produção pecuária, necessita de uma grande extensão de terra. E cada vez mais há uma demanda por novas terras, por novas áreas, para que se possa expandir essa produção. É o que nós vamos chamar de expansão da fronteira agrícola. Então, a produção agrícola já consolidada no centro-sul do Brasil procura novos espaços para se expandir. E essa parte em amarelo aqui é uma das direções de expansão dessa fronteira agrícola. Então, essa área em amarelo tem sido constantemente, né, invadida, ocupada, para que se possa haver uma expansão dessa produção agrícola, dessas áreas de produção agrícola. Professora, por que isso é ruim? Gente, percebam aí a direção da setinha verde. Olha só, a setinha verde, ela está indo em direção aqui ao norte do país, né? Região onde a gente encontra a presença da floresta amazônica, né? Se vocês repararem bem, essa imagenzinha que eu coloquei agora para vocês é uma imagem animada que mostra justamente a expansão dessa fronteira agrícola em direção ao interior da floresta amazônica. Entre os anos de 1985 e 2017, esse mapa está mostrando para a gente a perda da vegetação, né, da floresta amazônica entre esse período aí, 1985 e 2017.
Então, de verde nós temos a área, né, de floresta, e de amarelo são as áreas que vão sendo ocupadas ao longo desses anos, desde 85 até 2017. Então, vocês podem perceber que, num certo momento, há uma intensificação. Dos anos 2000 para cá, há uma grande intensificação, né, da ocupação, do desmatamento da região amazônica do nosso país, em função da expansão das áreas, né, de pastagem, de agricultura. Vocês podem perceber que as manchinhas amarelas, elas também vão aparecendo ali com manchinhas rosas referentes à agricultura. Então, a expansão dessa fronteira agrícola impacta diretamente, né, na redução do bioma da Amazônia. Aqui tem um outro mapa que mostra aí uma projeção da destruição da Amazônia em 2050, né? Então, a área de vermelho é a área desmatada da floresta. É uma projeção do que pode acontecer. Essa é uma projeção dos cenários mais trágicos, né? Então, se a política ambiental do nosso país continuar sendo uma política de não proteção, de não preservação e nem mesmo de conservação dessas áreas naturais, nós chegaremos em 2050 com a Amazônia aí, né, tendo quase que por completo. Então, a maior parte da Amazônia vai ter se tornado uma área desmatada. A área de verde é a área que ainda seria florestada, né? E a gente tem visto que essa expansão da fronteira agrícola ela tem acontecido de maneira irregular. Por quê? Nós temos um país que sempre teve uma legislação ambiental fraca. E nos últimos anos, né, o nosso governo, o nosso atual governo principalmente, tem tido uma postura em relação às leis ambientais que é uma postura muito permissiva, que na verdade não visa proteger essas áreas ambientais, essas áreas naturais do nosso país, né? A próxima imagem aqui é um gifzinho animado também, que mostra, né, o aumento de temperatura em algumas áreas do globo. O objetivo aqui, e ele está mostrando justamente esse, é o aumento da temperatura na região da floresta amazônica. Essa região aqui, ó, que fica bem vermelha num certo momento, é a região da floresta amazônica. Essa imagem está mostrando o aumento de temperatura nessa área do globo. Então, veja como ela chega ao extremo. Por quê? Queimadas que acontecem na Amazônia, né? E que são queimadas realizadas de maneira ilegal. Vários donos, né, de terras, latifundiários, colocam fogo nessas terras para expandir as suas fazendas, para expandir as suas áreas de plantio, de pastagem, né, de forma irregular. E não são punidos pelo governo porque há uma certa facilidade e até poderíamos dizer que há um certo incentivo para que isso aconteça. Por que incentivo? Se nós temos leis ambientais que são fracas, que não punem certos crimes ambientais, como a queimada, né? Isso acaba sendo um incentivo para que essas pessoas realizem esses crimes. Então, é muito importante que a gente cuide e preserve, né, nossas áreas de florestas, principalmente a floresta amazônica, que é uma área de grande diversidade, de grande biodiversidade. É importante não só para o Brasil, mas para a dinâmica climática, né, numa escala global. Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, leva lá para a aula online, para que a gente possa estar tirando essas dúvidas de vocês, tá certo? Então, a gente se encontra na próxima aula online aqui, gravada, né, no caso, na nossa próxima aula gravada, para falar aí do módulo 11 do livro de vocês, e também
vou estar lá na aula ao vivo de vocês para qualquer dúvida que possa surgir e a gente possa estar tirando. Fiquem bem, se cuidem, né? E a gente se encontra em breve.